Então vamos lá. Terminando aqui essa piada. Tudo que a gente viu até agora chama eletrostática. Em resumo eu gosto de falar nesse sentido, já existia e vai continuar existindo energia elétrica nesse planeta sem não ter a necessidade do homem fazer o que faz, que é hidrelétrica, energia solar, termoelétrica e assim por diante. Isso aí a gente automatizou e trouxe para o nosso conforto. E também acelerar todo o mecanismo. Então, tudo que a gente viu antes foi eletrostática, estudo de carga elétrica em repouso. Depois que a gente viu o processo de eletrização, carga elétrica, e depois está da show de cama elétrica. Último assunto. Agora que a gente entra no tópico, chama eletrodinâmica. É onde a gente entendeu um pouquinho desse mecanismo da natureza e aplica hoje, e convenhamos, né? De ver se a energia elétrica hoje é uma coisa bem chatinha para várias vidas que estão aqui, principalmente a minha. Cada dependência de acabar o gás do isqueiro, não acende fogão. Pedindo vizinho fósforo. O fogão acende elétrico. Né? Porque hoje a eletricidade está aí para conforto, luxo, e isso é bom para nós, seres humanos. A gente não consegue, eu acho, viver sem mais. Beleza. A gente vai ter um entendimento básico aqui, que é o seguinte. Quando a gente entra na eletrodinâmica, o que é eletrodinâmica, professor? Ela vem de eletricidade, dinâmica é movimento. Ah, mas antes já tinha sim, mas aqui a gente está caracterizando quando a gente consegue dar um movimento para ter um aproveitamento dessa energia elétrica nesse sentido. A gente usa para esquentar, né, induzir uma faísca para acender o fogão, igual eu citei, e para N coisas que a gente usa na prática. O primeiro entendimento é o seguinte. É o seguinte. Pai dele é horroroso aí. Gravado. Beleza. É o seguinte. Quando a gente fala de corrente elétrica, primeiro a gente precisa de um condutor. Se não me engano, a gente já falou isso no passado, lá no início. Em resumo, a gente tem 3 tipos de forma de conduzir energia elétrica. Por meio de sólido, líquido e gasoso. Sólido, os fios de energia que a gente tem. Gasoso, a gente tem gases ionizados, que são formas de íons. Íons, você já estudou isso na química, reforçando aqui na física. São elementos que ganhou ou perdeu elétrons. E também, a gente também tem forma de conduzir energia elétrica em líquidos eletrolíticos. A gente fala, são substâncias líquidas, água com sal. Às vezes você vê experimento na internet, o cara coloca uma lâmpada e vai colocando uns líquidos e fala, tem sal, tem açúcar, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que. Aí a lâmpada vai acender e outras não. Porque você coloca um soluto lá dentro que ele dissocia e vira íons. Íons, de novo, elementos que tem ou perdeu ou ganhou elétrico. Aí você consegue conduzir eletricidade no meio líquido. E você já viu alguns filmes aí, a galera tem um fio de energia na água para matar o outro, o que seja. Certo? Então, beleza. O foco aqui é em meios sólidos. Beleza. Quando a gente tem um condutor sólido, fio de energia de cobre, antes de passar a corrente elétrica, igual está lá, vamos considerar no seu fio do carregador do seu celular, os elétrons ficam desordenados. Eles não têm rumo, eles ficam desordenados ali dentro. O seu livro tem uma representação mais bem representada aí. O que acontece? Então você não tem um campo elétrico. Como assim campo elétrico, professor? Porque quando você induz uma corrente elétrica, você coloca esse fio ligado a algo que fornece 2 polos, um positivamente e um negativamente, isso vai gerar um campo elétrico. A gente já viu sobre isso há poucos dias atrás. A gente sabe que o polo positivo gera campo elétrico para fora, algo positivo, negativo para dentro. Então o campo elétrico vai aqui nesse sentido, campo elétrico. Lá dentro do fio condutor, a gente tem os elétrons livres, por causa das ligações metálicas, eles ficam livres. Eles ficam na camada de valência com mais disposição de liberdade de movimentar. É o inverso dos isolantes, materiais como borracha, madeira, que são ruins para transferir elétrico. Já falei isso no passado, só reforçando de novo. E a gente engaja nisso melhor. Então, quando eu não tenho a corrente elétrica, né, que eu não gero um campo elétrico naquele fio,
o movimento dos elétrons fica desordenado. Quando eu coloco uma corrente elétrica ali, seja uma pilha mesmo, você vai lá, liga o fiozinho no polo do outro da pilha, ele vai gerar um campo elétrico e vai induzir um movimento de elétrons ali. Então tem um movimento ordenado, que a gente chama de corrente elétrica. Então os elétrons fluem de uma região para outra. Somente isso, corrente elétrica. Isso é básico, acho que vocês já ouviram falar disso antes aqui nessa aula. Então quando você liga, topo em topo, vai estar elétrons fluindo ali dentro. Só vou citar aqui, lá no livro vocês também tem, vários livros tem, que chama movimento de deriva. O que é o movimento de deriva? Aqui é uma representação teórica, bonitinha, onde os elétrons se movimentam como se fosse uma fila indiana, vamos pensar assim. Só que na verdade se movimentam assim. Porque é algo sólido, então querendo ou não, eles sofrem um certo desvio na hora que eles estão fazendo o movimento. Porque você tem o núcleo dos átomos aqui dentro também. Então eles não conseguem. Isso é só um detalhe. Quando eu vou estudar isso a mais aprofundado, né? Fazer uma graduação em engenharia elétrica, aí você vai entrar mais em detalhes, que isso aí conta bastante. Beleza. Então a corrente elétrica é isso. Quando eu não tenho corrente elétrica, desordenado movimentos elétricos. Quando eu tenho, ordenado, porque eu gero um campo elétrico. Lembrando que polo positivo gera campo elétrico para fora, negativo para dentro. Então esse é o sentido do campo elétrico. Os elétrons vão se movimentar, elétron cabeçando negativo, procurando o polo positivo. Positivo e negativo para atração. Pergunta? Não é? A cereja do bolo, entendeu, Zui? Não é? Levanta aí, tá focando aí? Eu vou uma aula, não foi essa aqui não. Tá. Tô embaçado o quadro. Eu não vou me clicar no meio que desembaçou. Tá, beleza, vamos lá. Continuando. Aqui é a cereja do bolo desse assunto, de início. Como eu posso falar? De todo o resumo, a gente precisa saber aplicar bem essa equação. Fácil, fácil e fácil. Para quem vai fazer vestibular, Enem, que cobra muito esse tipo de assunto. A gente vai discutir elétrica, se vocês quiserem, alguns dias. E você tem que saber de intensidade. O que é intensidade, professor? Intensidade vem de algo intenso, que você já sabe. Não é intenso por causa de alguma coisa. Está intenso, está forte. Isso, mesma ideia, mesmo conceito. Só que aqui a gente vai falar de elétron. Como que eu faço a análise disso? Eu vou ter elétrons em movimento, indo de uma região para outra, do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons vão passar na secção, como se fosse, eu colocasse aqui uma peneira e eu vou contar quantos elétrons passam aqui por segundo. Aí, toda a literatura vai trabalhar assim essa ideia. Então, para mim medir essa intensidade seria isso. Eu vou descobrir quantos elétrons vão passar por aqui no intervalo de 1 segundo. Como que eu faço isso? Eu pego, para me descobrir a intensidade, eu pego a quantidade de carga elétrica, que é o número de elétrons que estão passando ali, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Esse Q aqui, a gente já conhece ele, que é Q é igual a I vezes Z. Foi a primeira equação que a gente resolveu esse ano. Então tem como descobrir o valor de Q se o exercício não medir direto. A gente sabe que o valor da carga elétrica, a unidade de medida no sistema internacional é Coulomb. Coulomb. E a unidade de medida de tempo no sistema internacional é segundo. Por que são mostrando unidos? Porque a unidade de medida de intensidade é Coulomb por segundo. Logo é conhecido, e a gente transforma isso para ampere. Então a intensidade de corrente elétrica é ampere. Professor, o mesmo ampere que eu conheço do carregador que eu olho lá, que ele é 5 watts, 1.5 A. Sim. É o mesmo ampere do carregador, do som automotivo, 40 amperes, sim. É o mesmo ampere que eu comprei um chuveiro lá, pus lá em casa, ele tem um valor numérico, seguido com a letra A, assim. Começa aqui. Então, ampere é uma intensidade de elétrons que passam por ali, no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, para eu descobrir essa intensidade, eu pego a quantidade de carga elétrica e no intervalo de tempo. Intervalo de tempo é fácil de descobrir. Carga elétrica, se não estiver já pronta, a gente pega o número de elétrons e multiplica pelo valor do E, que é a carga elétrica alimentada. 1,6 vezes 10 a menos 19. Perguntas?
Isso. Deixa o corpo incomodado, porque aí atrapalha um pouco. Outro detalhe que a gente tem, não é cereja do bolo, não, mas é um detalhe que a gente precisa saber por quê. Eu já comentei com vocês que antes da descoberta do átomo, ia dizer que lá no início do ano, a ciência caminhava de um jeito. Quando descobriram o átomo, já tinha noção do que era o átomo, mas não tinha a magnitude de como que ele, entre aspas, funcionava. O que acontece? Já existiam os projetos de corrente elétrica, então eles criaram um sentido convencional. O que eles acreditavam antes da descoberta do átomo? Que o sentido da corrente elétrica era do polo positivo e do negativo. Era assim que funcionava, eles acreditavam nisso. Quando eles descobriram o átomo, aí eles falaram, opa, peraí, tem um dado errado aqui, a gente sempre imaginou desse jeito, mas na verdade de outro. Como assim, professor? A gente sabe hoje que quem movimenta na eletricidade são os elétrons. Qualquer eletricidade que você tiver, são os elétrons fluindo de um lugar para o outro. Em resumo, é isso. Então, hoje a gente sabe que numa corrente elétrica, os elétrons vão fluir numa região negativa e indo para uma região positiva. Então, antigamente, adotou o sentido convencional. Hoje a gente adota assim, sentido convencional, que era o que eles acreditavam, que era o polo positivo e o polo negativo. Só que a gente tem um sentido real hoje. O que é o sentido real? Que realmente acontece, né, no fio. São os elétrons indo para a região negativa, negativamente, cheio de elétrons, indo para a região positiva, positivamente, falta de elétrons. Hoje a gente tem o sentido convencional e o sentido real, que é o sentido dos elétrons. Por que não mudar e deixar só o sentido real? Você não precisa concordar mais, você entende sobre isso um pouquinho. Ao certo período, eles acreditavam que era nesse sentido, do positivo e do negativo. Você concorda, acho que também, né, igual comentei, você concorda só imaginar um pouquinho, que uma pancada de pessoas já estava sendo educada e ensinada, igual vocês estão sendo agora, pelo sentido convencional. Vários tipos de coisas foram criados imaginando o sentido convencional. Como que você reeduca toda uma sociedade de novo? Demora um prazinho. Então, o que acontece? Então, só simbolizar. Falou, ó, esse é o sentido convencional, entre aspas, que a gente acreditava, hoje a gente sabe que o sentido real é esse. E outra coisa, como o foco nosso é para resolver um exercício, tem exercício que fala isso. Tem exercício que vai falar de sentido convencional e sentido real. A gente sabe a diferença. Sentido convencional é do polo positivo para o negativo. E sentido real é do negativo para o positivo. Real é esse. Ok? Perguntas? Não, senhor. Continuando. E para a gente fechar essa primeira parte, a gente tem o seguinte, faltou um detalhe aqui, ó. Corrente contínua e corrente alternada, que é o tipo de corrente elétrica que a gente tem hoje. O que é uma corrente contínua? Corrente de pilha, bateria. Ou ela segue intensidade de valor positivo ou de valor negativo. Ela sempre vai estar ali naquela constância. O que é uma corrente alternada? Ora ela é positiva ou ela é negativa. Como assim, professor? Não estou entendendo. Ora ela está indo num sentido, ora ela está voltando. Essa corrente que a gente tem aqui é alternada, residencial. Essa corrente que a gente tem é alternada. Por isso que eu já comentei lá no segundo ano sobre Hertz. Tudo que você compra eletrônico tem lá 50 Hz, 60 Hz, quando você vai na especificação elétrica. Porque é a rede elétrica que a gente trabalha no Brasil, se não me engano é 60 Hz, que é produzida em Itaipu e várias hidrelétricas que a gente tem próximo da nossa cidade. Que é o que é isso? É o número de repetição em 1 segundo que a corrente elétrica vai e volta. Tanto que quando acaba a energia e volta aí está meia fase ou fraquinho, você percebe que às vezes fica oscilando os LED. Lâmpada incandescente era mais nítido, porque ela puxa mais energia. Ou quando você vê um frame de um slow motion, uma câmera super lenta de uma lâmpada, você vai ver que ela funciona piscando. Ela apaga ou ela acende. O que é aquilo? É porque a energia está indo, ela está voltando. Só que nossos olhos não conseguem perceber isso, é muito rápido. Você acha que está contínuo, sempre do mesmo jeito. Mas não está, ela está piscando e voltando 60 vezes a cada 1 segundo. É muita coisa para o seu olho, você não consegue captar. Certo?
Então, o que é uma corrente alternada? É uma corrente que vai e volta. É a corrente da nossa casa. Ela vai e volta. Ela fica fazendo isso o tempo inteiro. Aqui a gente tem isso. Certo? A corrente contínua não. Ela só tem um tipo de sentido. Ela não vai e depois ela volta. Que é um exemplo da pilha. Ela só tem um tipo de sentido. Ela é contínua, que ela só vai para um sentido. Alternada não. Vai, volta, vai, volta. Residencial, esse exemplo que a gente tem. Alguma pergunta? Não, sei não. Então, beleza. Chromebook. Quem trouxe? Exercício livre. Marcar aí.